Oiê, pessoas! Vamos aos episódios de Easy to Love Sebastian. Espero que gostem. A Samantha se contorce tentando chamar a atenção do Esteban. Samantha, por favor, conte-nos outra história tão emocionante. Não aguento mais seus caprichos permanentes. Não acredita no clube médio ou quê? O Esteban não é o tipo de animador de piscina, é o nosso guia, é sério. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, o Esteban se vira para o professor Jones e um sorriso provocante ilumina o seu rosto. Esteban, me diz, você contou a ele sobre nossa pequena viagem no rio Crocodile? É vergonha que eu vejo nos olhos do meu lindo professor? Professor Jones, não pareceu relevante para o programa desse ano. Esteban, mas é claro, agora é sua vez, Sebastiano. Imagine, senhoritas, que sem mim vocês não teriam a inestimável chance de ter esse inconsequente como professor hoje. Ficamos todos ouvidos, para grande desgosto do professor Jones, que faz um aceno eloquente para o Esteban. Estou curiosa, estou preocupada. Eu gostaria de saber tudo sobre o professor Jones e saber cada vez mais sobre ele. Professor Jones, vá em frente, conte. Você está morrendo para fazer isso de qualquer maneira? O Esteban então assume um tom de voz profundo e cavernoso. As chamas lançam sombras perturbadoras em seu rosto expressivo. Esteban, foi há 3 anos na África do Sul. Fósseis foram encontrados na margem do rio Crocodile e decidimos dar uma olhada. Nós jamais teríamos voltado. O suspiro exasperado do professor Jones não compromete a atenção em nosso pequeno grupo. Estamos presos aos lábios do Esteban, totalmente enfeitiçados por sua habilidade de contar histórias. Esteban, estava muito calor naquele dia. Respirar era o suficiente para acabar com a camisa encharcada de suor. Então o Sebastião aqui teve a grande ideia de que deveríamos ir para o sítio de Piroga. E como o nome sugere, o rio Crocodile está infestado de crocodilos. Você quer continuar a história, irmão? Ou você me dá as honras? Professor Jones, eu me arrependeria de privá-lo desse prazer. O Esteban avança um pouco em direção ao fogo, fazendo grandes gestos. Esteban, o Sebastian tinha uma câmera portátil e queria tirar foto dos crocodilos. Só que ele estava tão inclinado, ele caiu na água. Eu franzo a testa, eu grito. E vejo a Samantha fazendo o mesmo enquanto o Esteban se contorce de tanto rir. Esteban, eu nunca vi ninguém subir tão rápido em uma canoa. E não era para menos, havia 2 ou 3 crocodilos atrás das nádegas dele. Misericórdia, que perda para a humanidade! Nós tomamos um grande susto e a câmera do Sebastian terminou no fundo do rio. Nós lamentamos em coro enquanto o professor Jones agarra o Esteban pelo pescoço e agita sua cabeça. Professor Jones, você não perde por esperar, eu ainda tenho tantos registros seus que não haverá tempo suficiente para contar. O Esteban, de repente, perde um pouco de sua beleza e aperta as mãos em uma paródia de petição. Esteban, piedade, ó grande mestre! Não me faça de ridículo na frente dessas belas moças. Professor Jones, é verdade que você não tem visto muitas delas nos dias de hoje, então vou ser indulgente dessa vez. O Esteban parece aliviado. Esteban, por que você não nos fala sobre esse famoso templo que nos trouxe aqui? Eu sinto que as meninas não sabem muito sobre. Estou animada, eu já sei o suficiente. Finalmente descobriremos mais sobre essa deusa da lua e a lenda desse templo. A missão foi organizada tão rapidamente que não tive tempo para investigar.
O professor Jones não hesita e seu carisma instantaneamente impõe a maior concentração. Professor Jones, segundo a lenda, Ka-Ata-Kila foi criado pelo deus Viracocha Pachacayaki, criador de todas as coisas. Ela nasceu no lago Titicaca, precisamente, muitos templos foram dedicados a ela. Ela mesma escolheu morar perto do lago onde nasceu, e então um dia... É fascinante, é interessante. Estou com pressa, levada apesar de tudo pelo ritmo de sua história, e apoio o queixo na minha mão. Mais uma vez fico impressionada com a diferença entre o Esteban e ele. A sedução do jovem peruano reside em sua espontaneidade e calor. Ele respira energia e honradez. O professor Jones é mais intenso, pensativo. Me atrai irresistivelmente por sua cultura e sua maturidade. Eu poderia passar horas ouvindo ele. Por um momento, nossos olhos se encontram através da fogueira. Às vezes, sinto que ele fala só comigo, como se estivéssemos sozinhos no mundo, ele e eu. As chamas dançam em sua íris dourada. Eu não posso deixar de morder meu lábio inferior, totalmente hipnotizada. Eu aproveito, temo que nos surpreenderão. Esses momentos devem ficar gravados como pedra na minha memória. Professor Jones, Ka-Ata Kila se apaixonou por um mortal, um pescador cujo barco ela frequentemente via da janela de sua casa. Sua paixão por ele era tão intensa que ela não aguentou e se revelou a ele um dia, em todo o seu esplendor de deusa, e o homem ficou assustado. É um clichê? É trágico. Aparentemente até deusas são capazes de amar e podem ser rejeitadas. Essas infelizes histórias de amor sempre me emocionam muito. O professor Jones faz uma pausa para olhar para nós, um após o outro, bem devagar. Suas íris douradas me assustam e eu vacilo sobre a força das emoções que elas transmitem para mim. O desejo que eu leio ali ecoa o centro da minha feminilidade e minha boca seca. Nossos olhos se prendem apenas alguns segundos, mas é o suficiente para me levar de volta ao beijo no avião. Eu ainda estou chateada, eu tento esquecer. Nosso primeiro beijo foi mais doce, como se o professor Jones tivesse medo de me assustar. Ele tomou tempo para me saborear. No avião senti que estava perdendo o controle e nada podia nos impedir. Esse beijo foi impressionante. Professor Jones, Ka-Ata Kila, furiosa com essa rejeição, construiu um templo nas profundezas da selva e trancou o mortal que ousou resistir a ela. Ela redobrou seus esforços para se tornar atraente, vestida com trajes mais luxuosos. Ela pensou que o homem acabaria por se apaixonar por ela, mas não foi o que aconteceu. Uma noite, enlouquecido pelo cativeiro, ele pôs um fim à sua vida. Um silêncio chocado segue essa última frase. É deprimente, compreendo. O amor não deve aprisionar, pelo contrário, deve nos tornar livres e melhores. O professor Jones para novamente e toma um gole de xixa. Ele está relaxado, ele é tão diferente. Eu nunca o vi tão sereno, tenho prazer em conhecê-lo sob uma nova perspectiva. Professor Jones, quando ela descobriu o corpo de seu amado, Ka-Ata Kila caiu em grande desespero. Em sua dor, ela desencadeou um cataclisma que levou os terráqueos, antes de se juntar ao céu onde se tornou a estrela lunar que conhecemos. Bom, pessoas, hoje ficamos por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha, se inscreve e até a próxima!